eu apliquei calcário no solo 90 dias antes do plantio e não choveu, eu não vou obter resultado do calcário. Não vai fazer efeito. O pó de rocha é a mesma coisa, então nós temos que estar atento a esses detalhes. Mas uma coisa que me trouxe aqui, uma observação, como diz um amigo meu, o diabo mora nos detalhes. E eu quero que vocês observem ali. Lá está a camada de solo cheia de braquiária. Vejam que tem o degrau. E em cima da rocha, a braquiária já está verde novamente. Então de cima tem solo, a braquiária do segundo, lá no degrau, lá não tem solo ainda. E olha como ela já está verde novamente. Aqui embaixo. Então não precisa agrônomo, não precisa pesquisador, é só observar, está ali. Se a rocha não tivesse fornecendo os nutrientes necessários para aquela braquiária ali do degrau, tinha jeito daquela braquiária estar ali? Não tem como. Fala do monte de calcário e do monte de pó de rocha, Bisão. Você tinha que estar aquela foto bem grande, aquela você tinha que ter foto, mostrado. pois é, a gente vê aí, nós estamos cansados de ver as manchas na lavoura, as manchas onde é o monte de calcário, onde é o monte de pó de rocha, a gente planta soja, planta milho em cima do monte de pó de rocha e ela completa o ciclo e produz normalmente. Bisão, quanto tempo deveria jogar o pó de rocha antes de plantar? 90 dias? Não, o tempo que chover. Então, como o calcário precisa de 800 litros de água para cada quilo de calcário, o pó de rocha precisa de 2.000 litros de água para cada quilo de pó de rocha. Só para ele entender, Bisão, a solubilidade do cálcio do gesso, o do calcário é 162 vezes menor do que o cálcio do gesso. E o do pó de rocha é 2 vezes e meia maior. 22 vezes mais rápido do que o carbonato do Então, não sei se vocês entenderam, o pó de rocha ele é 2 vezes menos solúvel do que o calcário. Então, para solubilizar 1 kg de cálcio, eu preciso 800 litros de água. Para mim solubilizar uma tonelada de pó de rocha, 1 quilo, né? Falando em quilo, só multiplicar para tonelada. Para mim solubilizar 1 quilo de pó de rocha, eu preciso de 2.000 litros de água. Um precisa 800, outro precisa 2.000. Então, às vezes, nós não vamos observar o resultado do primeiro ano, porque não teve água suficiente no sistema. Combinado? Eu vi aqui, fizemos Fica aí mesmo. a gente fizemos um experimento aqui na PIMS. A gente observou que jogamos na soqueira, pó de rocha com os micro-organismos. No segundo ano, a virtude da planta está mais bonita que no primeiro, porque deu tempo daquilo para se transformar. Bom, eu tenho 2 dúvidas. A primeira, vocês sabem, falou-se tanto em produtividade, esqueceram da qualidade. Tá. Segundo, moer fino, assim, pó talco, não vamos pôr quantidades grandes. Você vai fechar os poros para a respiração das raízes dos micro-organismos. Fecha os poros. Então, use menos. Por isso eu prefiro uma granulometria de 1 milímetro e que vai ter fino suficiente para dar a resposta. E vamos pensar no segundo ano, terceiro ano. É um processo gradativo. Não pensar no sistema convencional. Eu quero para 4 meses. E depois que se dane. Foi tudo. Tem uma pergunta aqui. Na sangronometria, você pega do mineral, você tem segregação pelo chacoalhamento, né, da máquina e tudo mais. Então, muitas vezes a distribuição dos nutrientes não são uniformes. Essa granulometria do pó de rocha, dentro desse grânulo, eu tenho todos os nutrientes em cada grânulo ou pode acontecer segregação também de acordo com a granulometria desse pó de rocha? Então, como eu tentei explicar lá da outra vez, na realidade, no caso dessa rocha, ela não tem, cada fração granulométrica tem a mesma composição. Tem rocha que cada fração granulométrica vai ter composição diferente. Então, então isso vai depender da rocha. Essa rocha, por exemplo, ela não vai ter variação. Qualquer grão que eu pegar vai ter uma composição similar a... Muito vantajoso com relação ao do mineral, né? Sim, com certeza. No caso dessa rocha é assim. Doutor Éder, fala aquela frase que você falou pro Novak na reunião do Ministério da Agricultura lá com o Novak, sobre a questão de, quando perguntado, né, primeiro ele te perguntou se, depois você fala o final, se tinha, para cada uma mina de calcário, teria 10 de pó de rocha. Isso. E aí depois você complementou, falou assim, sobre a questão de, nós estamos no Brasil, produz de tudo, tem que buscar o adubo, como é que foi? Exatamente, eu não lembro exatamente como é que eu falei, Foi?
Mas assim, a questão basicamente é o seguinte, com esse tipo de adubos naturais, remineralizadores, a gente tem total possibilidade de ficar independente de fontes solúveis. Por quê? Porque a gente tem, como a gente comentou, e a gente fez esse estudo, a gente fez esse estudo depois que a gente falou lá com o Novak, porque a gente tem 800 pedreiras de calcário. Nós podemos ter pelo menos 10 mil pedreiras de rochas silicáticas para a agricultura. Pelo menos. Estou falando por baixo. 20% do nosso país tem potencial de ocorrer essas rochas. Não é o local onde tem a ocorrência, é o local que tem possibilidade de abrir pedreira, como essa aqui. Né? 20% do país. Quando você vai lá para o Paraná, que é o estado lá do professor Bernardo, quase a metade do Paraná tem condição de fazer. Inclusive no meio da agricultura, da área da agricultura, tem afloramentos de rocha. Não, vamos plantar. Não, mas você pode fazer agricultura e ter lá a sua pedreira lá dentro da área agrícola. Então, a pedreira, o espaço é muito pequeno. Exatamente. O que você ocupa em função do tamanho da área agrícola é muito pequeno. O objetivo das empresas grandes, multinacionais, que fazem controle de commodities, na realidade é trabalhar controlando coisas que é raro. Comprando e fechando. E fechando. Aqui é impossível, imagina você vai trabalhar com 20% do país, como é que eles vão... É impossível fazer esse tipo de controle. Doutor Éder, eu posso discordar. E quando eu olho para Goiânia, uma cidade magnífica daquela lá, os senhores têm ideia de quem é a água do subsolo de Goiânia? A água do subsolo de Goiânia é toda da Coca-Cola. Então, a gente tem que estar atento, porque nós podemos perder isso. Palmas para o senhor. Nós temos que estar ligados nisso. Tem quantidade. Nós temos que tomar conta. Nós temos que assumir uma posição nisso, porque não podemos perder. Eu concordo com ela, porque o número de registro hoje é muito grande, são muitas empresas que têm registro. Então é muito difícil, ele vai ter que adquirir esses registros, então eu acho muito complexo. Joaquim, só para te posicionar, tem certas coisas que só acontecem no Brasil. Jabuticaba, carro 1000 e esse tipo de coisa só acontece aqui. Então nada é impossível, né? Nada é fixo. Mas assim, a possibilidade disso acontecer, na minha visão, por causa da abundância, é muito pequena. Eles aqui é para fechar a mina. Mas o Igor Weber deu uma declaração para New Metals, revista americana, que está com investimento do Brasil em 6 minerações ao longo do Brasil. Ah, não, você está falando de outra coisa. Você está falando da outra mineradora. Não tem nenhuma mineradora ainda, esse pessoal, esse grupo. É de rocha. Eles só trabalham com rochas. Mas focado na agricultura, né? Focado na agricultura e com rochas com alto teor de potássio. Basicamente. Então eles têm ocorrência em vários locais. Só aproveitando essa ideia que você deu agora, Sim. Se você tivesse na propriedade. Abel, precisava te perguntar para o seu negócio. Dentro dessa ideia, se você tiver uma jazida, por exemplo, na sua fazenda, o que seria um tamanho viável que justificasse, viabilizasse esse investimento, por exemplo? E qual que seria o investimento? Você vai ter que analisar qual que é a produção que você precisa, primeiro. Dependendo da produção, vai variar o valor do investimento. Mas se você for pensar em pequena escala, você tem que ver o custo que vai chegar lá na sua propriedade. Vamos pôr assim, vou te dar um exemplo do aqui. Nós produzimos hoje em torno de 15 a 20 mil toneladas mês de todo o material. Que porte médio para o interior, o capital é pequenininho. Então, hoje o nosso investimento de equipamentos é em torno de 5 a 6 milhões de equipamentos. E isso aproveitando algumas coisas que a gente trabalha com jazida de pedra desde 14 anos de idade. Então a gente tem um conhecimento que adquiriu no decorrer do tempo. Mas se você quiser pôr um equipamento menor, vamos pôr com sua rocha macia, que não vai precisar da parte de construção civil, é só para moer o material, aí esse custo é caro. Você pode pôr um primário,
um cone, 2 batedores de martelo, talvez, você consegue trabalhar aí com um custo, talvez R$1 milhão, você consegue pôr isso aí. Então varia muito do poste que você vai montar.